Enquanto as famílias modernas se desestruturam e fragmentam, a escola brasileira, empenhada somente no ensino curricular, não privilegia a educação, a formação moral dos meninos, a construção do caráter dos futuros cidadãos. E tudo isso vem contribuindo para a delinquência juvenil, para o consumo de drogas, para a criminalidade, para a violência, para a corrupção desenfreada. Em razão disso, por iniciativa do deputado Fernando Hugo, será proposto à Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de lei estadual que obrigará as escolas a promoverem, além do ensino, a educação estrito sensu. Na elaboração do projeto, o deputado contou com a orientação de um grande jurista local que, segundo aquele parlamentar, dará nome à lei vindoura. Será a Lei Djalma Pinto. É para discutirmos os aspectos desse novo projeto de lei, analisando os efeitos que a futura norma possa ter na sociedade, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para participar deste programa estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado, historiador e cientista político, e o professor Djalma Pinto, jurista e de notório saber, advogado renomado, ambos da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E como convidado especial, Dr. Lúcio Alcântara, que dispensa a apresentação. Dr. Lúcio é médico e grande intelectual, que herdou a vocação política do pai e do avô, tendo sido prefeito da capital, governador do estado, deputado federal e senador da República. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, temporariamente ausente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior, de onde prepara matérias para a FGF-TV sobre a crise econômica mundial. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que debateremos a futura Lei Djalma Pinto. E para discutir conosco, para debater conosco, estão aqui o próprio doutor Djalma Pinto, o doutor Rui Martinho Rodrigues e o doutor Lúcio Alcântara. Professor Djalma Pinto, a primeira provocação é dirigida ao senhor. Em linhas gerais, no que consiste esse projeto de lei que o deputado Fernando Hugo vai apresentar à Assembleia e que, segundo ele, levará o seu nome? Em primeiro lugar, essa denominação do meu nome é absolutamente dispensável, porque eu acho que, assim como não se deve dar nome a prédio de pessoa viva, também não deve se dar nome de lei. A lei toma um número, geralmente. Ela tem um número, a lei ela tem como característica a impessoalidade. O que de fato aconteceu é que o deputado Fernando Hugo tem observado a minha preocupação de que nós estamos numa sociedade em que você não pode deixar nenhum objeto, nenhum lugar que você vai ser assaltado. Você vai andar na beira-mar, o cidadão subtrai o seu relógio, seu celular, seu cordão, até cachorro. O pessoal já está tirando das pessoas que são proprietárias. Você não pode ir na igreja a qualquer hora que a igreja está fechada com cadeado, com grade. Então nós temos uma sociedade manifestamente enferma e é preciso ter uma reação. Eu andei lendo os livros do sociólogo Émile Durkheim, do professor Paulo Freire, do próprio Aristóteles lá na Ética Nicômaco, e todos esses pensadores são unânimes em dizer que nós temos que trabalhar esse problema da virtude, dessa prática do bem, da ideia da justiça, a partir da segunda infância, quando a criança sai da creche. Então, motivado nesses ensinamentos de pessoas altamente credenciadas,
é que o deputado pediu essa elaboração do projeto, então eu fiz lá, colaborei, fazendo uma justificativa e apresentando alguns dispositivos que estimulam, por exemplo, essa reflexão sobre a essência da virtude como justiça, que é, em última análise, não fazer com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Porque nós temos percebido que o estudo do direito tem sido propagado por todas as cidades do Brasil, praticamente. E a despeito desse conhecimento do direito como ciência, o que se percebe é um aumento da violência, a necessidade crescente de construção de penitenciárias, de delegacia, contratação de agentes prisionais, enfim, do aparato repressor do Estado, comprovando-se que a sociedade não está ensinando ou educando os seus integrantes para uma vida em harmonia. Então, em linhas gerais, esse projeto objetiva isso, criar uma forma, um debate dentro da sociedade para retificação de posturas, para que nós encontremos efetivamente a paz que é imprescindível para a própria felicidade de todos. É o Programa de Iniciação aos Direitos e à Cidadania, que se chama na sua justificação do projeto de lei. Professor Rui, será que a teoria teria força para fazer com que a juventude absorvesse esses princípios? Eu vou dizer, professor Rui, é uma experiência pessoal. Eu fui escoteiro. É um dado pueril do currículo de qualquer um. Mas eu digo aos senhores, eu duvido que no currículo de um bandido, mesmo de um colarinho branco, tenha lá a passagem pelo escotismo. O escotismo, infelizmente, está em decadência no Brasil, mas era uma fábrica de bons cidadãos. Mas eram ensinamentos práticos, a gente aprendia primeiros socorros, a gente aprendia sobrevivência na selva, sempre preocupado com o outro. O senhor acha, professor, que a lei vai ter essa eficácia que se espera? Bom, se estamos falando de delinquência, de corrupção, estamos falando de um fenômeno mais ligado à esfera afetiva do que à esfera cognitiva. Pessoas eruditas, pessoas intelectualmente bem formadas, não são pessoas de melhor caráter do que um homem simples, não letrado. Isso nós temos tido exemplos flagrantes disso. Um pediatra que era um dos nomes de referência no Brasil, de repente, foi pego porque ele mesmo filmou os abusos que praticava contra os clientes, as crianças, os adolescentes, que ele sedava para abusar das crianças, que tinham sido entregues a ele em confiança pelos pais. Também juristas têm sido flagrados em práticas criminosas. E isso, de certo modo, essa vinculação do desenvolvimento cognitivo com a pureza de caráter, ela tem uma certa proximidade com o preconceito contra os apedeutas, contra os iletrados. E, sem dúvida, a escola tem que trabalhar também a dimensão moral, a dimensão ética. Mas eu não sei se isso seria trabalhado numa disciplina específica. Nós já tivemos uma experiência de educação moral e cívica, que era uma aula que geralmente não motivava os alunos. Além do mais, termina se transformando numa aula de sermão. Além de haver também o perigo de que os professores, o professor designado para ministrar uma disciplina dessa não seja uma pessoa que sirva de exemplo, porque me parece que a transmissão de valores é muito menos resultado de uma pregação do que de exemplo. As pessoas que tinham uma determinada formação moral tinham porque viam naquelas pessoas que elas adotavam como referência, os pais, os mestres, os mais velhos, determinadas condutas que, pelo exemplo, orientavam. O professor da aula, não sei se o professor terá qualificação para isso. Vamos pegando esse gancho do exemplo, eu vou voltar a estudar aqui a minha própria experiência. Eu estou absolutamente certo que os seriados americanos que eu assistia lá na infância, a Marca do Zorro, o Bat Masterson, tiveram uma influência muito grande no meu caráter, pelo exemplo. É o que se chama de educação videográfica. Aquilo que o rapaz é muito mais do que ouvindo, um sermão, como o senhor chama, é ele vendo um exemplo de que aquelas pessoas praticam o bem e são recompensadas, no final do filme sempre o são, né? Então, eu vou perguntar ao doutor Lúcio, o senhor acha que o exemplo é mais importante a teoria, a transmissão dessas noções à juventude? Olha, eu queria até que o professor
o Rui tivesse continuado aí, porque ele estava caminhando numa linha que eu diria que não é sempre muito brilhante, é sempre que não é antagônica, ela é, eu acho que seria complementar ao objeto, a proposta do Djalma. Pelo seguinte, eu acho que há uma crise da família e a crise da escola. Porque, de fato, a ideia é que a escola instrui e a família educa. Acontece o quê? Que a família está muito desestruturada. Muito. Não é? Por várias razões. Eu não quero passar aqui como um conservador ou uma pessoa preconceituosa e tal. Mas, na verdade, há talvez fruto da própria dificuldade da vida, de o pai trabalhar, a mulher trabalhar, a dissolução do matrimônio clássico, tradicional. Portanto, a família, tal como se tinha, ela hoje não tem mais a mesma solidez, a mesma constância, vamos dizer assim. E isso repercute, no meu modo de ver, inevitavelmente sobre a educação, sobre a formação dos meninos. E mesmo, doutor Lúcio, parece que tem uma mentalidade atual de que qualquer disciplinamento é abuso. Bom, você vê que até o treinamento militar, que é para ser rigoroso, de vez em quando vem para a mídia como tendo sido um abuso e tal. O combate ao autoritarismo, o combate ao preconceito, o combate a aspectos e comportamentos ditatoriais pode estar levando um excesso, né, de liberdade. A história do corretismo social. Tem que ter limite. Não há nada no mundo que não precise de certos limites. Então, acontece que a família está assim e você vai para a escola, há uma série de outros problemas que também passam pela própria autoridade do professor. Não é o magista dixit, o professor como um déspota dentro da sala de aula, mas tem que haver autoridade. Você vê aí, é aluno matando professor, é aluno desrespeitando professor, é aluno agredindo professor. Então, isso, inegavelmente, traz uma desestruturação, eu acho, da formação moral do caráter da criança e do adolescente. Eu acrescento um terceiro item, que é a irreligiosidade. E aqui eu não quero falar, deixa um vácuo muito grande. Eu não quero falar só da religião católica, não. Nem só do cristianismo. De uma maneira geral, que são códigos que balizam um comportamento, uma atitude. É verdade. Não é? E que ajudam nisso. Você citou o escotismo, que eu acho que é um exemplo muito interessante. Mas hoje essas coisas são muito contestadas, são muito discutidas. E os próprios pais têm hoje também uma visão muito, vamos dizer assim, libertária da escola. Qualquer coisa são avessa à disciplina, tende a criticar. Não é? Eu flutuo assim dentro desse quadro. Tem uma anedota que diz que antigamente um pai escandalizado perguntava a um filho com o boletim na mão, com as notas baixas, né? O que é que significa isso? Para o filho responder. Hoje o pai vai à escola e com o boletim na mão pergunta à professora, o que é que significa isso? Pois é. É exatamente o que ele está dizendo. Então, essas coisas todas, elas levam a gente ter que repensar. O Djalma, há pouco nós tínhamos uma conversa informal, ele inclusive se refere à própria Constituição que comete essa responsabilidade à instrução. Por quê? Essa formação, aí eu estou com o professor Rui, nós não podemos transformar isso numa disciplina, porque é outra coisa, estão assoberbando o currículo. Vão me ensinar trânsito, vão me ensinar meio ambiente, vão me ensinar isso, aquilo. Como é essa carga horária? Que eu acho que devia ser tempo integral na escola. Mas mesmo assim, ela fica fragmentada demais, muito congestionada. Né? Então eu acho que isso, eu não conheço o detalhe do projeto, mas acho, como o professor Rui, que isso deve ser uma coisa transversal, quer dizer, que vai permear toda a escola, porque ele disse uma coisa muito bem, eu gostei dessa introdução dele. Não é porque você é culto, é preparado, é competente profissionalmente que você é um bom caráter. Eu cito sempre
o professor no mestrado, orientador da tese da minha mulher, que era o professor Domingos Carvalho da Silva, um poeta da geração de 45, ele dizia: dona Beatriz, poeta não é sinônimo de bom caráter, não. Não é porque é poeta, é um bom caráter. Não, nem um intelectual, de jeito nenhum. Isso é uma questão de íntima. O exemplo, né, pesa muito. Se você vê a família, o pai não liga, a mãe, ninguém sabe, ninguém controla. E tudo passou a ser o professor também nem sempre é bom exemplo. Cafona. Aí, como é que vai ficar? O professor também nem sempre é bom exemplo, não é? Nem sempre. Uma época se discutiu um escândalo na FEBEM, um aluno meu, do turno da noite, que era funcionário da FEBEM, disse: vocês estão fazendo carga em cima da FEBEM. Mas quando nós recebemos lá um interno, a família já fracassou, Exatamente. a igreja já fracassou, a escola já fracassou. É verdade. Há uma crise hegemônica que atinge todos os escaninhos da sociedade. E essa preocupação é que fez. Que é uma preocupação muito oportuna. Nós vamos passar por... A escola não deve esquecer esse aspecto. Nós temos que fazer um intervalo, então a gente, no segundo bloco, a gente sequencia nessa mesma linha aí. Este é o programa Visão Política, pela FGF-TV 14 da NET. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Política, em que estamos debatendo um projeto de lei do deputado Fernando Hugo, elaborado pelo doutor Djalma Pinto, e conosco estão aqui o próprio doutor Djalma Pinto, o professor Rui Martinho Rodrigues e o doutor Lúcio Alcântara. Doutor Djalma, retomando o nosso assunto, se concluiu aqui no primeiro bloco que há um vácuo, há uma falta de autoridade, uma carência de autoridade, vai na família, na escola. Eu dou um dado interessante. As academias de artes marciais cumprem um papel interessante. Não vamos pensar naquele pessoal da pancadaria, não. As artes marciais educativas, o judô, o jiu-jitsu, no seu limite, nada profissional. Porque ali há disciplina, há respeito ao professor, há admiração ao mestre, há uma filosofia oriental. Eu sempre achei que aquilo era uma coisa positiva. Poderia-se incluir isso no projeto da cidadania? Olha, eu acho que o grande desafio da sociedade brasileira é revogar a lei do Gerson, que foi uma lei que não foi promulgada, não foi elaborada pelo parlamento, mas se consolidou pela via da publicidade diante do conceito que ele tinha como tricampeão do mundo, de levar vantagem em tudo. Então nós temos que fazer um contraponto para, primeiro, educar o homem para viver em sociedade, minimizar ou mitigar o egoísmo que é inerente à pessoa humana. Só que para viver em sociedade você tem que abrir mão de um pouco do seu interesse, da supremacia do seu interesse. Então, colocar, por exemplo, para preparar o homem para exercer o poder. Você está vendo que o Brasil está desperdiçando, salvo engano, agora no último ano, 85 bilhões de reais com desvio de dinheiro. Você tem problema na educação, problema nas estradas, problemas em todos os segmentos, na saúde, por conta da falta de preparo do homem para o poder. Quem vai educar as outras gerações para que conduza o destino da sociedade de uma maneira melhor? O Norberto Bobbio dizia na Itália que ele estava muito chateado com a geração dele, porque não conseguiu passar essa ideia da supremacia do interesse coletivo, do bom gerenciamento da coisa pública, da busca da eficiência na direção do Estado, lá da Itália, que vale também para o Brasil. Então, a nossa geração não pode aceitar, na constatação de entregar às gerações que virão uma sociedade, uma convivência social muito pior do que aquela que os nossos ancestrais deixaram para a gente. Então, nessa linha, é que eu acho que o professor André Guedes tem razão. Por exemplo, ele diz que também o professor Rui Martinho, o próprio governador Lúcio Alcântara, eles colocam: bem, nós temos que distinguir instrução e educação. O cidadão pode ser, às vezes, muito instruído, mas não tem educação. Por exemplo, ele não pode ver o dinheiro de uma concorrência, de uma licitação, que é se apropriar de tudo. Então, ele não está preparado para exercer o poder. Isso é um desafio que a sociedade tem que ter. Aí eu vou com Aristóteles,
que você, na natureza, você não muda as coisas que são da natureza pelo hábito, mas você muda, conquista a virtude pelo hábito. Então, na minha avaliação, não é que vá ter uma disciplina específica, vamos tratar disso, até porque é um questionamento sobre ética e moral, ética, a ciência da moral, ciência normativa dos valores, ninguém entende isso, nós temos que trazer isso com muita facilidade para o povo aceitar e receber. O que é que você quer que piche a sua casa quando o seu pai pintou na semana anterior para fazer a festa da sua irmã de 15 anos? Não, então não vá pichar a casa do outro. São temas fáceis para você compreender. Liberdade, você tem o direito de fazer tudo? Não. Você tem o direito de fazer até aquilo que não causa dano ao outro. Causou dano ao outro, acabou o seu direito, acabou a sua liberdade. Eu penso, doutor Djalma, diferentemente do professor Rui, que, obviamente, que a informação, a mera informação, o conhecimento técnico, a universidade, não tem potencial para produzir só grandes caráteres. Mas eu acho que a lida com o conhecimento, com a história da humanidade, com os exemplos todos dos fatos da vida, eu acho que impulsiona o homem a também refletir filosoficamente sobre o bem comum. Eu tenho a impressão que ajuda, nós não podemos exemplificar com exceções. Realmente há bandidos de todas as categorias, até porque eles conhecem a lei, mas parece que não concordam com a lei. Eles não concordam com a lei quando ela não o favorece e vão além. Não é verdade? Então, eu quero perguntar ao doutor Lúcio Alcântara o seguinte. Doutor Lúcio, o projeto de lei sugere que haja maior disciplinamento, me parece, dos garotos na escola. O senhor não acha que a disciplina, quando os adultos impõem à criança uma disciplina, ele não recebe isso como afeto? Você acha que a criança abandonada, ela não tem inveja da criança a qual o pai impõe limites, embora essa criança sempre reaja à disciplina? Tanto assim que você, quando tem uma criança doente na família, uma criança sadia se faz de doente para conseguir as mesmas atenções. Então, eu acho que a disciplina é uma coisa positiva e, no futuro, o adulto entenderá. O que é que o senhor acha disso? Olha, eu acho que uma coisa importante, e já foi dito aqui, é que é preciso ter limites. E isso vem da criança. Há pouco tempo eu li uma espécie de um decálogo de um grande pediatra americano, cujo nome eu não recordo agora, em que ele dizia claramente que é preciso, inclusive, contrariar a criança. Porque a vida é assim. Então, não existe essa liberdade absoluta. Porque, como disse o Djalma, aonde começa o direito do outro, termina o seu. Agora, se você não é capaz de aceitar regras, códigos, que visam balizar, regular a vida em sociedade, as coisas vão ficar muito difíceis. E, consequentemente, nós vamos entrar numa sociedade conflituosa, não é? Porque não há a compreensão do que é o direito coletivo, o que é o interesse geral, o que é o bem comum. E esse é que é o grande problema que nós temos no dia de hoje. E, por um lado, a gente vê o que o professor também não está, talvez, suficientemente preparado para isso. É outro aspecto. E o Rui salientou isso. Feriu bem esse assunto. Então, é um excelente professor de matemática, é um excelente professor de português, mas falta essa, vamos dizer assim, essa visão mais integrada, não é? E do próprio papel... Mais holística, do próprio papel da escola. Por quê? Essa afirmação, por exemplo, quando o menino chega lá na FEBENS, o adolescente, é porque várias instituições já fracassaram. E não é o Estado que vai resolver isso. Esse é que é o problema. O que se pode é gerar um ambiente educacional e as instituições, de uma maneira geral, elas estão em decomposição, que é outro problema. A própria igreja tem problemas sérios. Há pouco nós mencionávamos aqui instituições que eram muito respeitáveis e hoje são contestadas, não é? Há uma série de comportamentos, vamos dizer assim, heterodoxos. E o que eu acho que está acontecendo também é o seguinte: quando esses comportamentos, vamos chamar antissociais,
ou atípicos, ou heterodoxos, começam a se repetir e ganhar uma certa, vamos dizer assim, uma certa parcela significativa da sociedade, a nossa reação é fazer leis que aceitem isso. Aí eu pergunto, esse é o melhor caminho para que a gente... Bom, aí vem toda uma história, e nós aqui que somos mais ou menos da mesma geração, e antigamente ninguém falava nessa história de... Não é porque é complexo, porque o pai fez isso, que a mãe fez aquilo, porque botou de castigo, porque botou um menino de joelho, porque tinha uma palmatória. Eu não quero ser retrógrado. Agora a lei da palmada, né? Não que sejam esses métodos, mas nós podemos estar caindo no outro excesso, que é o excesso da permissividade. Exatamente. E de que ninguém está interessado em impor restrições, limites, etc. Bom, isso não é uma questão simples. Não, é complexa. O nosso tempo difícil. É muito curto para isso. Eu penso que para cada traumatizado pela palmatória, tem 10 traumatizados por falta de palmatória. Pois é. Mas você fala e traumatizando a sociedade. Hoje, tem até uma lei aí que vai acabar. Eu acho que a palmatória até já foi extinta, não tem mais. Tem não. Mas tem a lei da palmada agora. Eu acho que é uma lei federal. Contra a palmadinha na criança. É assim... Para que não fique dúvida no ar, eu acho que a preocupação do nosso mestre Djalma, que é o mestre de todos nós aqui no direito, é muito procedente e absolutamente necessária, porque há uma erosão das referências e dos valores. E todos têm que se preocupar com isso, inclusive a escola. E a escola pode estar negligenciando isso. E outra coisa, essa questão que hoje todo mundo tem medo de ser taxado de um anacrônico, um desatualizado, um retrógrado, um conservador. Esses valores que o Djalma está, vamos dizer assim, relançando como para discussão, são valores clássicos, são valores eternos da sociedade humana. Do Aristóteles até hoje eles continuam valendo. Continuam, são universais. Fundamentos, são valores universais. Como é que nós vamos jogar isso na lata do lixo? Não dá. Mas é seríssimo essa coisa do corretismo social, qualquer coisa que se faz, como eu citei, quer dizer, um treinamento militar que se pressupõe que tem a sua rigidez, a sua disciplina, aí aparece na mídia uma denúncia, olha, os caras estão tendo que rastejar, isso é uma humilhação. Quer dizer, aí você não pode disciplinar ninguém assim. Não, e hoje em dia o que vai acontecer, quem tiver, todo mundo está se omitindo. Não quer mais chefiar, não quer mais assumir uma responsabilidade, porque está ficando difícil essa... Inibido por essa tendência essa questão de, vamos dizer assim, administrar, de dirigir um grupo. Está ficando muito difícil. Está complicado. Professor Rui, e essa questão dos professores? Os professores modernos, doutor Djalma, já estão, embora os conceitos de direita e esquerda hoje estejam muito imprecisos, né? Mas eles estão usando a escola, a gente sabe disso, já houve denúncias, e até editam cartilhas, etc. e tal, anarquistas, quer dizer, usando isso para a doutrinação ideológica das crianças. No seu projeto se prevê coibir essa tendência? Porque na hora, não, tem que educar. Educar para que lado? Não, educar para viver em sociedade, para viver harmonicamente dentro da sociedade, porque nós temos vários problemas que a sociedade fica indiferente. Por exemplo, até o Bertrand Russell, numa obra antiga já, ele trata desse problema. A pessoa, por exemplo, a mulher, a garota não tem condição de se manter, tem 3, 4, 5 filhos, anda na rua, quem vai tomar conta dessas crianças? A sociedade tem que ficar indiferente completamente a esse mega drama que começa ali. Ninguém quer se preocupar com aquela criança que está nascendo sem conhecer o pai, lá debaixo do viaduto, mas aquilo é até a dignidade da pessoa humana que a Constituição consagra, a solidariedade, a fraternidade, já sinalizam no sentido de que a sociedade não pode ficar indiferente a isso. Porque se você for, como o professor Jarbas Botelho foi nos presídios do Ceará, as pessoas mais periculosas foram aquelas que não tiveram afetividade. Por quê? Porque os pais não foram desestimulados para a concepção. Então, o cidadão não quer saber se ele vai gerar um filho para os filhos ser felizes, ele vai colocar... Isso foi um estudo. O professor Jarbas de Almeida Botelho é um grande advogado criminalístico, um técnico em grafoscopia, em perícia forense,
E ele fez um estudo sobre Ele essa pelo questão. menos andou nos presídios aí do Ceará e viu que as pessoas, os homens mais perigosos, nunca tiveram afetividade, nunca apareceu ninguém para passar a mão na cabeça deles. Então, quer dizer, a violência não cai como uma praga, ela é produzida dentro da sociedade. Socialmente. E aí o que é que a sociedade brasileira se limita a fazer, o Estado brasileiro? É edificar penitenciárias, é aumentar o número de delegados, de policiais, de juízes, e o número de processos aumentando, e o sistema Vai atacar travar. o efeito e não faz nada contra as causas. Exatamente. Então, certo ou errado, a fórmula, quando existe o problema, o simples fato de você detectar o problema, já significa que a natureza disponibiliza para você a solução. Você pode não encontrar momentaneamente, mas alguém haverá de encontrar. Então, esse megadrama que a sociedade brasileira vive de violência excessiva, a solução está aqui entre nós. Basta priorizar, encontrar o foco e apostar na solução. Outro drama relativo a presídio, eu advogo nessa área, que eu constatei, e que não vejo muito se comentar isso, é que 99% das mulheres que estão presas, que são condenadas, elas foram para a criminalidade induzidas por homens, os seus amantes, os seus maridos, às vezes os seus filhos, que as obrigam a transportar droga. A mulher dificilmente vai de moto próprio para o tráfico. Ela vai induzida e elas estão lá, às vezes, pobres pessoas que nunca tiveram a intenção de delinquir. Sobre isso, a multiplicação da população carcerária feminina se deu após a visita íntima, ser institucionalizada. Porque a mulher, ao fazer a visita íntima, é recrutada para transportar drogas ou para executar tarefas fora do presídio. Às vezes pessoas sem nenhuma índole criminosa estão lá porque foram induzidas pela paixão, pelo amor ao companheiro. É muito grave isso, não acha, doutor Lúcio? É até coação mesmo, né? Às vezes coagidas, sim. Sentimentalmente coagidas ou coagidas mesmo E elas, inclusive, são usadas para introduzir telefone celular no corpo, presídio. Introduzir no corpo para entrar no presídio e introduzir aí no presídio. vem um setor da sociedade, eu vivi isso quando era governador, para reclamar da vigilância da revista, exatamente. E ele me contava, as pessoas encarregadas disso, que os celulares eram escondidos, transportados em coisas de forma que você não pode nem imaginar. Na genitália feminina. Né? Exatamente. E isso, como é que você vai coibir? Se a gente sabe que o problema vem de dentro do presídio, é uma dificuldade muito grande. A sociedade é muito multiforme, né? Os interesses constituídos são muito variados e tem que se encontrar um ponto de equilíbrio que permita uma convivência razoável para todos. A velha e boa sociologia durkheimiana, que o mestre Djalma citou aqui, percebia a sociedade como tendo um ordenamento baseado na normatividade social. E essa normatividade apoiada num conjunto de valores. Então, acho que ele está indo em cima do problema certo. Na transgressão, na onda de transgressão que a gente vive, um problema lá na raiz, que é realmente o problema dos valores. Agora, eu acho que esse problema é muito complexo, até porque é uma crise hegemônica, não é só um problema brasileiro. Né? É verdade. Antigamente nós pensávamos que a escola pública americana não era uma escola com alguns problemas da nossa escola. Agora a gente já vê em filmes pais americanos preocupados em não mandar o filho para a escola pública, porque lá ele vai adquirir maus costumes e se misturar com pessoas delinquentes. Então, para mais isso um é no mundo inteiro. Vamos para mais um intervalo e no terceiro bloco a gente sequencia esse tema. Este é o programa Visão Política, em que estamos debatendo o projeto de lei do deputado Fernando Hugo, que tenta fazer com que as escolas públicas passem lições mais educativas para a formação do caráter dos jovens. Eu peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos debatendo sobre um novo projeto de lei estadual relativamente ao ensino na escola pública, de redação do professor Djalma Pinto, que participa do debate conosco. Senhores, eu quero levantar uma questão curiosa. A legislação penal não faz uma divisão exata entre dois tipos de delinquentes. O delinquente que eventualmente delinque, às vezes com a gravidade monstruosa, mas que em determinada circunstância da vida, episodicamente, ele pratica um crime. Esse homem é totalmente diferente daquele criminoso que delinque de forma compulsiva. Ele o criminoso que assim o faz, é diferente do sujeito que mata a mãe, de repente, mas durante toda uma vida, teve uma vida de cidadão de bem, um dia, num momento qualquer, comete um crime gravíssimo. Nada tem a ver com o sujeito que compulsivamente delinque, é preso, é solto, delinque. Porque esse segundo caso é o caso da sociopatia. A sociopatia, doutor Lúcio é médico, consta do Código Internacional de Doenças, não é? No entanto, não é considerado pela legislação. O sujeito, era preciso ver isso. Esse rapaz, essa pessoa, essa criatura que assim se comporta, ela é quase irrecuperável. Ela precisaria de um tratamento diferenciado. Você joga na penitenciária, no dia que solta, ele novamente ele reincide. Enquanto que um cidadão de bem, que se gosta muito de citar o caso do jornalista Pimenta Neves, praticou um crime horrível, mas nunca mais praticará outro, solto ou não, se reclamou muito que ele ficou muito solto, aquilo foi um fato episódico na vida dele e que não se repetirá. No entanto, um traficante, um assaltante desse, tantas vezes você devolva ele à sociedade, quantas ele vai delinquir. O que é que os senhores acham? Isso tem uma relação com a educação, com a formação? Isso será que está na raiz desses problemas que o doutor Djalma... Diga aí, doutor Djalma. Reginaldo, em primeiro lugar, existe o psicopata, aquele que não tem limite, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Esse seria o criminoso quanto mais. E eu acho que a sociedade deve dar tratamento específico para esse tipo dessa patologia, diferentemente daquele que eventualmente comete um ilícito. No caso aí do Pimenta Neves, o problema que o direito brasileiro precisa se aprimorar é porque a sociedade também se educa pela via da sanção. E quando a sanção é inexistente, aí há um estímulo na base da sociedade para seguir aquele exemplo. Então, onde o direito brasileiro pecou e na impunidade. Na impunidade, exatamente. Então, essa impunidade, ela cria uma cultura estimuladora do descumprimento da lei. Aí você não vai ter escola que realmente supra isso. Então, nós temos que ter essa consciência de que não é só na escola que a família tem um grande papel, mas também não só a família, nem só a escola, mas também a televisão. Assim como a televisão estimula o garoto a consumir cerveja de pequeno, é uma grave distorção que precisa ser encarada também, porque quando o menino atropela e mata no carro embriagado, ninguém está se lembrando que ele foi estimulado quando ele tinha 6, 7 anos, assistindo ao jogo do seu time. Então, a televisão tem também um papel para melhorar, aprimorar essa convivência. Não tenha dúvida. E também nós temos que garantir a efetividade ao artigo 205 da Constituição, que é o respaldo constitucional desse projeto, que diz que você tem que educar o homem para aprimorar a sua qualificação, para exercer uma profissão, para melhorar a sua qualidade de vida, mas também tem que educar para a cidadania, ou seja, para ele ser um partícipe do grupo social sem colocar em risco a vida dos outros. Professor Rui, o senhor estava falando sobre a força da mídia, das pessoas que fazem a mídia, a influência que elas exercem. Engraçado que uma vez eu vi o Renato Aragão, o grande artista cearense Renato Aragão, dizer que não gostava do desenho animado do Pica-Pau, porque o Pica-Pau era mau caráter e se dava bem sempre no final. Fazia as suas peripécias e ele triunfava. E o senhor acha a influência muito grande da mídia, essa coisa da educação? Eu acho que sucessivas gerações se criaram vendo e praticando na fantasia infantil massacre de índio e de bandido. Eu acho que todos nós aqui matamos centenas de índios e bandidos com os dois dedos assim atirando. Né? Do Camone Boy. Do Camone Boy. E isso não deformou, no campo lúdico, isso não tem nenhum delinquente. Né? Agora, eu penso que não
explicitamente na violência, mas eu penso que há uma tendência, assim, um movimento, não estou falando em teoria conspiratória da história, não. Eu tenho horror às teorias conspiratórias. Mas acho que assim como houve movimentos estéticos, chegou uma onda modernista, houve uma onda realista, houve uma onda parnasiana, acho que tem uma onda da transgressão, uma cultura da transgressão. E isso está relacionado, em grande parte, com a influência que os intelectuais e artistas que, por serem criativos, sempre tiveram uma certa tendência à transgressão ou à crítica à normatividade social e nisso exerciam e ainda exercem uma função necessária. É preciso haver crítica à normatividade social até para que ela se aperfeiçoe, mas isso não chegava às massas. E hoje chega, e chega numa forma vulgarizada, nas versões vulgares das doutrinas libertárias, que são extremamente perniciosas. E isso criou uma cultura da transgressão, a glamourização da transgressão. E nunca houve uma época que intelectuais e artistas tivessem tanta influência. Shakespeare escrevia suas peças teatrais, mas... A própria tecnologia da comunicação ensejou essa... Vulgarizou tudo isso. Que isso ficasse permeável em toda a sociedade. E eu penso que houve um certo triunfo do projeto iluminista. O iluminismo pretendia expurgar da civilização, da cultura ocidental, pelo menos, todo componente que não fosse da racionalidade filosófica ou científica, que alguns críticos chamam de racionalidade instrumental. Os frankfurtianos gostam de chamar de racionalidade instrumental, e o que é uma coisa meio complicada. Eu acho que toda racionalidade é instrumental, mas muito bem. Então você tem o triunfo dessa tradição e desse esforço, porque os outros valores, e sobretudo o campo ético, não é um campo da racionalidade instrumental. Ninguém demonstra que o bem é bom, nem demonstra que o mal é mal. O mal com L é mal com U. Que o mal tenha uma maldade em si. Ninguém demonstra que um crime é ruim. Você sente. Aquela teoria da filosofia dos valores tem inúmeras doutrinas na filosofia dos valores para o que seja a essência dos valores. Mas me parece bastante sólida a doutrina que diz que os valores têm um sentido, uma expressão da esfera afetiva, que não da esfera essa cognitiva. Estética da transgressão está prevalecendo, está dominando a sociedade. E o projeto de lei do Dr. Djalma vem exatamente trabalhar contra isso. Vou contar uma historinha que o meu oftalmologista me contou. Que ele ia com o filho, e o carro, houve uma pane no carro, ele pensou em abandonar o carro. Mais cedo da noite, 8 horas, embaixo de um poste, na frente de uma escola, com vários jovens no portão da escola, o filho dele ponderou que não havia perigo. Ele puxou o celular e ligou para o socorro mecânico. Nessa hora, um jovem parou a bicicleta, puxou a arma e anunciou o assalto. Depois que o jovem foi embora, levou os pertences dele, os estudantes que estavam na porta da escola se aproximaram e disseram: isso é o fulano, ele anda muito por aqui, mas não faz isso não. Ele só fez isso hoje porque as meninas estavam no portão. Porque as meninas... Para se credenciar. Tá ruim. Até não faz muitos anos, eu acho que todos nós somos de uma época que o jovem delinquente ia fazer isso longe, onde não fosse reconhecido. Hoje ele quer ser reconhecido. Quer dizer, isso vem. Cultural, é uma civilização também profunda. Do imediatismo, né? Então o que é? Da celebridade, ou ganhar dinheiro rápido e fama no futebol. A ousadia, a ousadia também. Ou usar uma roupa de marca, cantor, ou como atriz, ou artista de cinema e tal. A própria ousadia de transgredir. E há um aspecto... O desafio do grafiteiro que vai lá no mais alto do prédio para colocar aquelas inscrições. Concluindo o que eu chamo de triunfo trágico do iluminismo. Olha, mas a propósito do que ele está dizendo aqui, eu vi uma professora universitária, que todos conhecemos, eu não vou citar, dizendo que isso era uma forma legítima de expressão da juventude, rabiscar as paredes para poder se autoafirmar na sociedade e protestar contra as injustiças da sociedade. Você defender Eu acho que uma coisa é você interpretar a atitude e outra é você aceitar como uma coisa muito interessante normal, isso. Né? Como estimular. Isso para mim são duas coisas diferentes. E o que o professor Rui falou aqui, nós estamos concluindo, uma coisa é a contestação da norma, né? A passar a considerar que a norma é injusta, ou é inadequada, ou existe para servir a um determinado segmento da sociedade, ou ela está a serviço do poder, enfim, ou do dinheiro.
E isso gera a contestação. Agora, e por mais que você queira ser, vamos dizer assim, compreender isso e aceitar certos comportamentos, e passou aqui de raspão a questão, por exemplo, do álcool, não tem sentido. Hoje eu vejo menino de 13 anos de idade se embriagam. E não é marginal que não tem pai, nem mãe, nem família, nem está num bom colégio, não. São pessoas que moram numa boa casa, estudam num bom colégio, etc. Há um certo, não sei, uma certa desorientação, certo niilismo, alguma coisa aí que falta de perspectiva. Houve uma mudança de guarda. Ou que esses valores tradicionais não conduzem onde ele quer chegar, que isso fazem disso tábua rasa. Pois não. Houve uma mudança de guarda no que vem chamando de gestores da moral. Os gestores da moral eram os pais, os mais velhos em geral, os clérigos. Os clérigos praticaram suicídio moral, deixaram de ser referência, a não ser em alguns pequenos grupos. Tem pequenos grupos de militância religiosa que tem, inclusive, uma conduta muito ilibada, muito séria. Né? Mas, em geral, houve um suicídio moral dessas referências. Os pais também deixaram de ser referência. Quem é que virou referência foi artista. Tudo isso que nós estamos considerando, tudo isso que nós estamos considerando justifica. O Michael Jackson. Tudo isso justifica exatamente esse esforço. Essa preocupação. Legislativo e essa preocupação do doutor Djalma Pinto, no sentido de que pelo menos alguma coisa seja feita para que essa juventude se exemple melhor, tome conhecimento da legislação, não é isso? Ou é o problema da linguagem, a forma da gente se comunicar com essa juventude, com esses adolescentes. Tudo isso interfere muito. Alguma coisa aí que tem que ser reconstruída nessa relação, né? Mas eu acho oportuna a ideia do Djalma, que vai seguramente ensejar um debate na própria Assembleia. Lógico, e mesmo apontando esses pontos fracos, né, para que isso seja aprimorado. O grande sonho de cada homem é a liberdade. Então, o que é a liberdade? Qual é o limite da liberdade? Eu acho que é esse que tem que ficar. Você pode fazer tudo, desde que não cause dano para o outro. Na hora que você pratica uma ação que cause dano ao outro, você não tem mais direito, você já não tem mais a garantia da liberdade. Não, e outra coisa, a falta de limite da liberdade é um caminho para você perder a liberdade. Perfeito, correto, é verdade. Senhores, o nosso tempo já se esvaiu, o tempo tem essa característica de passar rápido, principalmente quando o assunto... Quando é uma boa conversa. É a boa conversa. Eu quero, como de hábito, recomendar um livro cearense, um livro da professora Maria Josefina da Silva, que é socióloga e é especialista, professora da Faculdade de Enfermagem e especialista em saúde pública. Ela publicou um livro interessante chamado Autonomia e Saúde Mental, o desafio para uma velhice bem-sucedida. Ela trata das experiências dela, profissional, com as pessoas idosas. Quero mostrar aqui o livro. A professora Josefina é membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e é uma intelectual de peso, grande professora, e lançou esse livro recentemente. Eu estive verificando um livro muito interessante. Cada criança que nasce é como se fosse uma pedra bruta, diamante, uma esmeralda, mármore, granito, mais preciosa ou mais comum, conforme a genética o determine. No entanto, todas elas podem ser lapidadas para se tornarem gemas dignas. Mas, sem o exemplo doméstico adequado, sem o ensino específico e, principalmente, sem a necessária educação, a criança vai se tornar um adulto tosco, totalmente despreparado para a vida em sociedade. A futura lei estadual de Djalma Pinto dará um exemplo ao Brasil sobre como fazer de nossos meninos autênticos cidadãos. Vamos esperar que os nossos professores correspondam a esse esforço e que, afinal, os futuros cearenses sejam um dos orgulhos da nação. Fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre a futura lei de Djalma Pinto, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Eu quero dedicar esta edição do programa
ao querido nonagenário Epitácio Brito de Oliveira, que é grande admirador de Arnaldo Santos e um dos mais assíduos espectadores do programa. Dentista na juventude, depois prefeito de sua cidade natal, hoje inspetor fazendário aposentado. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Djalma Pinto e o Dr. Lúcio Alcântara, e em especial agradecendo a você, assinante, com o nosso convite para um próximo programa. Até lá!